Boa noite a todos. Bom, como ela já disse, eu fiz a mocidade aqui e tenho mais ou menos 40 anos, então vamos deixar esse assunto de lado e vamos continuar a palestra. Hoje é um dia muito especial, 18 de abril, e é o dia que nós temos que lembrar com muito carinho, porque até a palavra Espiritismo foi criada com este livro. Nós estamos todos aqui, então, graças ao lançamento desse livro, e mais importante, por todas as pessoas que estudaram e estudam e se esforçam, principalmente, em cumprir as palavras desse livro. Nós temos aí a imagem, que é o Livro dos Espíritos. Aí temos aí Allan Kardec e Amélie Boudet, né? A vela, ele representa essa iluminação. Queria deixar essa imagem com vocês, mas vamos começar. Há 159 anos, vamos imaginar uma cena. Allan Kardec despertando pela manhã. Ele desperta, abre os olhos. 18 de abril, é hoje. É hoje que a gente vai fazer o lançamento deste livro que custou tanto trabalho, tanto amor e tanta dedicação. E vamos imaginar que ele tenha, por alguns momentos, fechado os olhos e relembrado alguns momentos importantes. Algumas lembranças. Vejam, 1854, são 3 anos praticamente antes do lançamento, e o Kardec, ele está ouvindo falar sobre mesas girantes. Um amigo dele, Fortier, encontrou ele na rua e falou com ele: "Pô, você já ouviu falar desse negócio de mesa girante?" Aí ele: "Olha, já ouvi falar, mas não conheço muito bem, não." E ele até fala: "Não, porque elas são magnetizadas." Bom, o Kardec era magnetizador, então ele sabia o processo, né, como uma eletricidade, né, como algo que você dá um choque e dá um pulo. Então ele sabia que poderia haver alguma relação com isso. Mas ele não deu muita importância e continuou a vida dele, né? E no mesmo ano ele encontra novamente com o Fortier, esse grande amigo dele. Só que dessa vez o Fortier chega para ele e fala assim: "Olha, a mesa não só pula, como fala." Aí o Kardec parou um pouco para pensar: peraí, mesa falar? Mesa não tem cérebro, não tem corda vocal, como é que a mesa está falando? Mas, com o espírito investigador dele, ele pensou o seguinte: bom, deve haver uma causa para isso acontecer. E, claro, manteve a mente aberta. E ele até, nesse diálogo, ele lembra que até pouco tempo atrás, quer dizer, há 50 anos atrás, não se imaginava, nem por um momento, que uma mensagem dada em Nova York levasse 1 hora para chegar em Paris. Olha que coisa fantástica, não é? Quer dizer, uma comunicação chegar em 1 hora. E naquela época, então, uma notícia demorava 3 dias para dar a volta ao mundo. Você vê, era muito rápido. As notícias corriam muito rápido. E aí o Kardec, né, ele mantém a mente aberta, investigativa, mas ainda assim ele fica hesitante em pensar sobre o assunto. Kardec era muito ocupado, ele falava 5 línguas, ele era tradutor, ele era contador, ele tinha uma escola. Não se sabe até hoje se ele era médico, mas ele dava aula de anatomia para os médicos. Ele era filósofo, ele era historiador, ele reformou o ensino da França. Ele escreveu uma gramática que foi usada até o século XX quase. Ele escreveu uma história da França que foi usada até o século XX. Ele ganhou o primeiro prêmio de reforma de educação na França. Era um homem muito ocupado, um homem que trabalhava, e a gente não tem dados biográficos muito claros, mas o Kardec devia ajudar muita gente pelo espírito que ele já carregava, ser espírita antes do espiritismo. Até que acontece que em 1855, o Carlotti, ele encontrou com o Carlotti. O Carlotti era um entusiasta, era aquele que falava, né, que envolvia, e aí o Kardec ficou mais atento ainda, porque quem conhecesse o Kardec com seu espírito investigativo, com a sua seriedade, né, chegasse com muito entusiasmo, aí que ele desconfiava. Bom, o que aconteceu? Ele ficou com mais dúvidas, e isso foi muito bom. Por quê?
Porque em 1º de maio do mesmo ano, e notem, faltam 2 anos para o lançamento do Livro dos Espíritos. 2 anos só. Aí que o Kardec vai lá na casa da Madame Plenemaison, e aí essa hora é muito interessante, porque é a hora da nossa reunião mediúnica na nossa casa, com a Agremiação Espírita Pedro II. Eu sempre falo, né, olha só, é uma hora e um dia bem, né, importante para o Espiritismo, porque era nessas reuniões, em que ele começa a perceber que aquele fenômeno era alguma coisa maior do que ele pensava. As mesas giravam, elas saltam, elas correm, e o Kardec pela primeira vez assiste uma psicografia. Faltando 2 anos para ele pegar todas aquelas informações, organizá-las e publicá-las. Só faltam 2 anos. Bom, e é na casa da família Baudin que ele começa a estudar seriamente. Por quê? Porque essas meninas aí, agora tem 15, 13 anos, né? Em 57, vocês façam a conta, elas vão ter 16 e 15. Não, isso? Não, 17, 15. Não é? Não vão ter 17, 15, não. Vão ter 16 e 14 anos, em 1857, não completados ainda. Elas já psicografavam muitas mensagens. Tanto que o Messias Baudin, ele vai entregar muitos escritos de muita profundidade sobre filosofia, história, geografia, psicologia para o Kardec, para ele começar a estudar. E essas meninas vão ser sumamente importantes para o Livro dos Espíritos. Mas tem outras meninas aí que vão chegar. Bom, e aí o que o Kardec faz? Uma coisa que ele aprendeu com 14 anos de idade. O Kardec, ele foi discípulo de Pestalozzi, e com 14 anos de idade ele já era monitor da escola, ou seja, ele ensinava a outros alunos. Com 15, 16 anos, ele já era um cientista. Eu vou contar uma fofoca espírita para vocês. O Kardec, ele fazia também algumas estripulias. Pestalozzi ficava muito preocupado porque ele gostava muito de investigar a flora local no castelo de Verdun, na Suíça. Então o que ele fazia? Ele saía em busca de plantas, né, raízes, e ele demorava muito para voltar, e o Pestalozzi ficava muito preocupado com ele. Então vejam que o Kardec também fazia as suas traquinagens. E com 15, 16 anos ele adquiriu um método científico de pensar. Então vejam que nós estamos diante de um ser humano muito especial. E essa forma de pensar era o método experimental que ele utilizava. Ou seja, tudo o que aparece, ele vai fazer um experimento. Tudo que aparece, né, ele vai sempre, né, provocar a observação. Da observação, ele vai tirar a conclusão de comportamento, do comportamento ele vai ver se aquilo vai se repetir, e aí vai repetindo sempre isso no experimento constante. E sem teoria preconcebida, né? Que, aliás, a gente tem... Ângela, não tinha te visto. Desculpa, tive que interromper. Meus 2 dirigentes de mocidade juntos. Muita emoção para um dia só. Agora tem mais responsabilidade, então, agora, né? E o método experimental... Então, o que acontece? Dessas reuniões, ele vai conceber o Livro dos Espíritos. Na casa do Sr. Baudin, né? Ele vai conceber todo o Livro dos Espíritos através dos escritos já das meninas, né? Das perguntas que ele vai fazer para os espíritos, das psicografias que vão ser tiradas. Bom... Lembre que a gente está fazendo um retrospecto, o Kardec, né, ele está ainda se levantando para começar a agir em função do lançamento do livro. Ele faz uma observação que é muito importante para todos nós espíritas, e principalmente aqueles que chegam, que está na Obras Póstumas, que ele fala assim, ó, um dos
primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral, que o saber de que dispunham, circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Bom, quando a gente desencarna, o que acontece? Né? A gente vira Deus, a alma, nossa mente se abre, nós conhecemos todos os segredos do universo. Não é isso, continuamos as mesmas pessoas. E aí a gente começa a dar uma potência para aqueles que desencarnam, ou para algum espírito que aparece, né, que eles se tornam realmente uma superpotência, que não é verdade. Então, uma das coisas que o Kardec, até naquela observação, antes que ele faz das ideias pré-concebidas, ele toma muito cuidado com isso. E ele percebe que nem todo espírito está com a verdade. Ou só porque está desencarnado e tem uma outra perspectiva, a verdadeira perspectiva da vida, ele tem a verdade com ele. Ele continua: reconhecido desde o princípio, esta verdade me preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. E nesses momentos, então, de crise política, o que está aparecendo de psicografia, e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Só um detalhe rápido, tem uma que fala para a gente não pintar de preto, né, a bandeira brasileira, né? Tá certo, a gente tem que preservar, né, os símbolos nacionais, tudo, mas a gente acredita, em espírito superior não está preocupado com cor, ele está preocupado com o nosso sentimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que vem de psicografia, com o que está escrito embaixo. O que vale é a mensagem, não são os nomes. O Kardec está chamando a atenção da gente para esse detalhe, e que é o detalhe que o preservou da obra que ele estava já organizando. Bom, falta um ano para o Livro dos Espíritos ser editado, e o Kardec está em reuniões ainda na casa do Sr. Rustem e da Mademoiselle Jafé. A Jafé, ela tinha então 18 anos. Esta médium, ela vai ser o esteio do Kardec, porque nas grandes dúvidas é esta médium que ele vai utilizar para que coloque à prova aquelas outras mensagens que ele recebeu e que ele não tinha certeza de que estavam plenamente corretas. Então ele vai sempre consultar, né, nessas reuniões a senhorita a Mademoiselle Jafé, para que ela, né, numa psicografia, possa receber uma mensagem do Espírito que realmente tirasse a dúvida daquilo que estava tirando o sono dele. Bom, e ele faz perguntas sobre psicologia, filosofia, do mundo invisível, né? É daí que ele tira grande parte do trabalho do Livro dos Espíritos. Bom, vão contribuir ainda, né, nessas reuniões, bom, todo mundo conhece, né, a Hermance Dufour, que já tinha psicografado Joana d'Arc, né, por ela mesma, de algumas obras, né, e outros 10 médios que Kardec não vai identificar. Ele não identifica esses outros 10 médios, mas que também ajudaram bastante para a feitura do Livro dos Espíritos. Muito bem, então Kardec, né, tem esse momento, né, antes do café da manhã, né, ele traz toda essa memória, essa recuperação toda, né, quer dizer, em 3 anos em que ele tomou contato com as mesas girantes, né, até estar ali junto com as médiuns, recebendo todas aquelas mensagens, e acreditem, foram muitas mensagens que ele recebeu e que ele teve que organizar. Lembrem que o livro é dos espíritos. O Kardec pouco influenciou, né, apenas em organização e algumas observações que ele vai fazer, né, alguns resumos que ele vai fazer para a nossa melhor compreensão de alguns tópicos do Livro dos Espíritos.
Eram muitas mensagens. E o importante nem era o volume de trabalho, que, claro, isso aí fica sem sombra de dúvida que ele deve ter dormido muito poucas horas nesses 3 anos. Mas o importante era a seleção. Aquilo que poderia ter uma palavra que mudasse todo o sentido da resposta. Ou uma pergunta que realmente não abrangesse aquilo que era importante. Mais interessante, as perguntas que Kardec recorre para dar, né, alguma segurança para que a resposta viesse da seguinte maneira: nós já respondemos isso. Nós já fizemos essa observação anteriormente. Então Kardec recorre a esta técnica para ter segurança das respostas, né, e ter aquele direcionamento, né, que tudo estava realmente de acordo com as perguntas que ele fazia. Bom, ele então levanta da cama, vai tomar café com a Amélie Baudet, né? Só para a gente imaginar. E ele contrata uma carruagem. Ele vai colocar 1.200 exemplares nesta carruagem, né? Faça um esforço, a imaginação. Porque eu não encontrei uma carruagem do século XIX de carga, acreditem. Mas ele coloca 1.200 exemplares do Livro dos Espíritos. Só que esse Livro dos Espíritos não era como o que nós temos hoje, com 1.019 perguntas. Ele tinha apenas 501 perguntas, mas nas próximas edições ele vai ampliar. E Kardec, então, vai levando os livros para a livraria. Na viagem, ele também, porque a viagem é um pouco longa, ele faz um retrospecto do trabalho dele, o trabalho da confecção do livro, onde ele organizou todas aquelas mensagens. E no dia 30 de abril de 1856, ele lembrou, um ano antes do lançamento, Kardec, ele sabe da sua missão, que até então ele não tinha ideia do que estava acontecendo realmente. Ele sabia que tinha em mãos um material precioso, ele sabia que estava em contato com espíritos, mas ele não sabia o que estava a acontecer com toda aquela organização que ele estava fazendo. Até que vem essa mensagem. É uma mensagem muito interessante, que lembra bastante João, né, com aquelas imagens fortes bíblicas. Olha que interessante. Quando o bordão soar, abandoná-lo-eis, apenas aliviareis o vosso semelhante. Individualmente o magnetizareis a fim de curá-lo. Então, esse início aí, né, é só o quê? Né, um aviso de que algo grande está vindo e que ele tem, né, uma influência capital naquelas pessoas que ele vai influenciar. E continua. Depois, cada um no posto que lhe foi preparado, porque de tudo se fará mister, pois que tudo será destruído, ao menos temporariamente. Ou seja, o livro vem, as mensagens virão e nada será como antes. Ao menos temporariamente, né, como ele disse. Deixará de haver religião e uma se fará necessária, mas verdadeiramente grande, bela e digna do Criador. O Espiritismo não é uma religião. Ele é uma ciência espírita, que a gente percebe através do passe que tomamos, da água fluidificada, em que nós bebemos e sentimos vibrações maravilhosas, e dos espíritos que vêm nos falar através da psicofonia, uma ciência espírita. Mas o Espiritismo também é uma filosofia que é o quê? É a amizade do conhecimento, o estreitamento de conhecer, da leitura, da aprendizagem. E o que acontece é que essa filosofia sendo seguida, esse estudo sendo seguido, colocado no nosso dia a dia, a ciência, por enquanto não sendo totalmente compreendida, mas sentida
e, principalmente, sendo feita por nós, através do passe, através da oração, que é a emissão fluídica, nós vamos ter uma consequência religiosa. A filosofia e a ciência nos dão uma consequência religiosa, que é religar ao Criador. Então, o Espiritismo pode não ser uma religião, mas ele tem consequências religiosas. E isso é um grande alento para todos nós. E ele continua: seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivéi, a tua missão é aí. Hippolyte Léon Denisard Rivéi, né, que era o nome do Kardec, porque ele teve que mudar o nome. Como eu já disse, ele era muito importante na educação francesa. Quanto a ti, Rivéi, a tua missão é aí. E aí, livre a cesta, se voltou rapidamente para o meu lado, como teria feito uma pessoa que me apontasse com o dedo. E ele conta que ele ficou muito emocionado nesse momento, quando a cesta aponta para ele. Mas peraí, que cesta é essa? Bom, o que acontecia? Né? Nos primeiros tempos, né? Quando a gente fala nos primeiros tempos, não é o tempo que eu estava aqui, não, há 40 anos atrás, mais ou menos. Né? Era 159 anos. O que precisava? Precisava que os fenômenos fossem muito intensos. Então, como é que era a psicografia? Colocava-se uma cestinha, a ponta, amarrava a ponta numa cestinha, não sei se vocês já viram aquelas cestinhas de servir vinho, né? Então, que você coloca a garrafa deitada, cestinhas parecidas com aquelas, você amarrava o lápis na cestinha, botava a mão na ponta da cestinha e o lápis escrevia, para não haver dúvida de que o médium estava ali influenciando, de que não poderia haver nenhum tipo de embuste. Né? E a cestinha então se voltou para o Kardec, ele ficou muito emocionado. E aí entra uma coisa muito interessante: a ti, M, a espada que não fere, porém mata, contra tudo que és, será tu o primeiro a vir. E esse M aí é uma coisa muito interessante, né? Porque o pessoal estuda quem é esse M, afinal, alguns dizem que é o Karl Marx, mas não vamos entrar nesse mérito hoje. E fala, ele, Rivéi, virá em segundo lugar. É o obreiro que reconstrói o que foi demolido. E aí o Kardec até fala que o M, que estava com ele, né, não era uma pessoa beligerante nem nada. Ele falava que até uma pessoa muito tranquila, inofensiva, não tinha nada demais. Bom, e aí vem então a missão. Quando Kardec toma para si que alguma coisa realmente grande está acontecendo. E ele é o pivô daquele acontecimento. 10 meses antes do lançamento, 17 de junho de 1856, a avaliação com o espírito do espírito verdade. E o espírito verdade, gente, é um espírito batedor. Coisa, né? O espírito batedor. A gente vê, não é que interessante? Claro que ele não ficou batendo lá. O que aconteceu? O Kardec estava fazendo, né, uma revisão de um texto, e aí começou a ouvir batida, né? Para lá, batida para cá, né? E aí ele foi incomodado, foi ver o que estava acontecendo. Chegou a mulher dele, estão batendo aí, não estou conseguindo trabalhar. Até que no dia seguinte aparece, né, através de uma psicografia, esse espírito. E ele fala, olha, eu que estava batendo lá, porque você estava errando. E um erro muito grave, e alterar bastante o texto. Né? Você faz essa revisão, porque não pode passar dessa maneira. E o cara pergunta, mas quem é você? Eu sou a verdade. Aí, Kardec para, né? Diz assim, mas você é o meu espírito protetor? Diz assim, não, você é um dos guias espirituais seus enquanto você estiver nesse trabalho. Eu vou aparecer para você 15 minutos por semana, né, até o trabalho for concluído. E aí eu fico imaginando como é que esses 15 minutos rendem com o espírito superior. Né? Eu fico pensando como nós somos prolixos. Porque a gente faz uma reunião às vezes de 1 hora, não sai nada. Né? 15 minutos de espírito superior, gente, sai uma doutrina inteira. E o Espírito da Verdade, então, fecha esse tempo com ele, se apresenta
vocês podem conhecer o Espírito de verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador Prometido. Vale a pena ler nesses momentos de crise. Acalma bastante o nosso coração. Pergunta então a verdade. Uma parte da obra foi revista. Quererás ter a bondade de dizer o que dela pensas? E aí o Espírito responde, o que foi revisto está bem, mas quando a obra estiver acabada, deverás tornar a revê-la a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-las noutros. Né? Então, que ele já estava colocando que a obra não estava pronta, que precisava ainda de muitos ajustes. E continuou perguntando, entendes que deva ser publicada antes que os acontecimentos preditos se tenham realizado? Né? Esses acontecimentos, eles fizeram lá, a gente não tem ideia do que seja no momento, mas ele fala assim, uma parte sim, tudo não, pois afirmo-te, vamos ter capítulos muito espinhosos. Eu fico imaginando o que é os capítulos espinhosos que eles atravessaram, principalmente, já acho que o primeiro, né? Que é Deus, aquilo deve ter tido muita dificuldade, tanto que Kardec não ia colocar como primeiro capítulo, né? Ele decide depois colocar o primeiro capítulo dessa parte, da parte de Deus, e continua, por muito importante que seja esse primeiro trabalho, ele não é, de certo modo, mais do que uma introdução. Olha só, um trabalho exaustivo, um trabalho de reunião, de perguntas tiradas com muito cuidado, vistas, revistas. No primeiro momento, 501 pergunta, depois de 1019 perguntas, e ele chega e fala, né? É apenas uma introdução, assumirá proporções que longe estás agora de suspeitar. Ele continua falando sobre isso. O que vai acontecer, gente? Primeira parte do Livro dos Espíritos, né, vai se desdobrar na Gênese, a segunda parte no Livro dos Médiuns, a terceira parte, as lições morais, o Evangelho, a quarta parte, o céu e o inferno, né, são as penas futuras, consolações futuras. E faltam 10 meses, e o Kardec está andando lá na carruagem, e ainda tem uma última lembrança de quando estava faltando 7 meses, dia 11 de setembro de 1856. Depois de haver eu procedido à leitura de alguns capítulos de O Livro dos Espíritos, concernente às leis morais, o médium espontaneamente escreveu. No dia que a gente receber uma mensagem dessa, a gente vai ficar bem contente. Olha que coisa linda. Compreendeste bem o objetivo do teu trabalho. O plano está bem concebido. Estamos satisfeitos contigo. Para o Espírito Superior falar isso é porque é um trabalho bem feito. Continua, mas lembra-te, sobretudo, quando a obra se achar concluída, de que te recomendamos que a mandes imprimir e propagar. Não é interessante isso? A orientação de que era para publicar a obra, né? Porque até então o Kardec não tinha, né? Não tinha assim, exata segurança, né, do que poderia fazer com a obra, mas eles confirmam, imprime e propaga, né? É de utilidade geral, estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos, crê em Deus e avante. Muitos espíritos, né? E aí, a gente está falando do que? João Evangelista, Santo Agostinho, Platão, Sócrates, São Luís, né? Então, esses espíritos que deram, né, esse alento para o Kardec nesse momento, faltando 7 meses para a publicação. E Kardec chega ao Palais Royal, né, que é um centro comercial em Paris, né, que é na livraria Denty, que era a viúva, né, do Denty, que era amigo dele, que tinha publicado. Kardec publicou muitos livros antes dele mudar o nome para Kardec, Hippolyte Léon. Ele publicou muitos livros, né? E o livro custava 3 francos, que era realmente um valor quase que de custo para um livro da época. Livro naquela época custava muito caro. Não era, né, hoje em dia, né, baratíssimo o livro também, né? Não é. Infelizmente, mas era um preço de custo para a época. Inclusive, a editora do livro falou que realmente não tinha que discutir com o preço, né?
E no final do dia, né, já tinha vendido 50, né? Tá vendo a fila? Olha que fila imensa, todo mundo querendo comprar o Livro dos Espíritos. Não é brincadeira, gente, isso é uma figura. É uma figura tirada, né, a época nem a tenho exata, mas essa é a figura do Palais Royal, né, em Paris. Mais tarde à noite, Kardec se reúne, né, com Amélie Boudet e eles vão fazer uma pequena recepção, né, para aquelas pessoas que participaram, né, mais ativamente, né, intimamente da feitura do livro. E nessa noite, Irmã Dufour deu uma comunicação de São Luís, perdão, e foi muito emocionante, que tocou a todos aquela noite. Mas vamos imaginar que ao fim da noite, Kardec talvez tenha sentado à sua mesa de trabalho. Sentou à mesa de trabalho cansado, pensando em tudo o que aconteceu nos últimos 3 anos, desde que tomou contato com as mesas girantes. E ele acalentou o Livro dos Espíritos, o exemplar que ele tinha à frente dele. E por um momento ele teve, né, uma pequena visão. Ele olhou e viu ele sentado na mesa de trabalho, dali a alguns anos, e uma pilha de papéis que ele identificou que eram cartas muito ácidas, atacando o Livro dos Espíritos. Do outro lado, contas, muitas contas a serem pagas, dificuldade financeira. Ele via que aquela imagem, ele estava muito deprimido, estava desanimado. E a Amélie Boudet entra com um pacote e um envelope e entrega para ele. Ele abre o envelope e lê a seguinte missiva: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de um modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem e do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho, meu chefe reto e ríspido ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planeando o suicídio. Será fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da almorada, caindo aos meus pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso: esta obra salvou minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Alohan. Estupefado li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passa às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que bem aprouver. Ainda constava da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos ricamente encadernado, em cuja capa havia as iniciais do seu pseudônimo, e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referia,
mas também outra, em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. José Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivet experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Aconchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante do seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Kardec, então, talvez, tenha então pego o livro dos Espíritos e aberto no seu frontispício. Olhou a cepa, a inspiração que os Espíritos haviam passado, representando a criação, a matéria, as uvas, o espírito, a seiva, o sumo da onde sai. E Kardec, então, num movimento de mão, deixa cair o livro e abre numa página em que ele segue os olhos, como que intuitivamente, e lê ainda em prolegômenos, nesse mesmo momento onde está o frontispício, o seguinte trecho: prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar, e vem próximo tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. O livro dos Espíritos é o Consolador prometido. Nele está a mensagem que Jesus não conseguiu passar de todo quando esteve aqui há 2000 anos. Na última ceia, ele reuniu os apóstolos que eram iniciados, conheciam mais profundamente o Evangelho, e disse isso a eles: eu vou enviar o Consolador, porque vocês ainda não compreendem muitas coisas, mas um dia vocês estarão prontos para isso. E nós estamos aqui hoje, prontos para isso. Mas não é um livro qualquer, o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, ele é um livro para se ler e estudar. Ele é um livro para que nós nos reunamos em nossas casas, formando grupos de estudos particulares, trazendo a Casa Espírita nos seus estudos programados, com certeza aqui do Livro dos Espíritos, para nós esmiuçarmos, refletirmos, não desgrudarmos mesmo dele, termos a nossa cabeceira, porque ele é o nosso instrumento de nossa transformação moral. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala, que acho que nos conclama a nossa reflexão, e nada mais hoje em dia pede do que possamos refletir sobre a nossa posição. Nós estamos vivendo um momento de crise e não é nada diferente, não é nada que os Espíritos nos avisem sempre, né, que o momento de crise, porque é um momento de um planeta que está em prova e expiação. O que é a prova? É quando o nosso estômago revira, é quando o nosso coração bate mais rápido, é quando nós nos sentimos desconfortáveis. É o momento da prova. Não é para a gente ficar surpreso. Pelo contrário, é um momento de aproveitarmos. É aquele momento que Jesus nos mostrou carregando aquela pesada cruz pela Via Crucis. Ele, que nada havia feito de mal, nos mostrou que nós devemos passar pela dor, porque a dor é a nossa companheira, como disse Leon Denis,
A dor era uma potência da alma. E se nós a estamos sentindo, porque nós precisamos deste momento de aprendizagem. O livro dos Espíritos nos explica isto tudo. Ele é este alento que vem no momento exato para nos trazer a palavra refrescante, para nos dar forças para a nossa caminhada, para nos unir nesses momentos tão tormentosos. Vamos aproveitar. Nós estamos com uma grande oportunidade nas mãos. Não vamos nos apavorar com o que está acontecendo. Pelo contrário, vamos aproveitar. Amir Klink, o navegador, ele deu a volta no Círculo Polar Antártico e o grande problema dele eram as tempestades. Enfrentar as tempestades. Como é que ele ia enfrentar as tempestades? E ele teve uma grande ideia. Ele se colocou à frente das tempestades. Então, em vez de ele sofrer as tempestades, ele deixava que essas o empurrassem e ele ficava sempre à frente delas. Claro que sofrendo sempre algum abalo. Então, é isso que nós temos que fazer. Vamos aproveitar esses momentos de crise para o nosso crescimento espiritual, tendo paciência, trabalhando, cooperando, sendo fraternos. Não sei se vocês aproveitaram, mas ontem foi um grande exercício de tolerância e de amor, para amarmos intensamente, profundamente, todos aqueles que estavam dando o seu voto na Câmara dos Deputados. É um momento de amá-los, principalmente aqueles que têm ideias diferentes de nós. Se não aproveitaram, vai ter nova chance com o Senado Federal. Vamos aproveitar, tolerar, amar profundamente, porque são todos nossos irmãos em Cristo. E é isto que o Livro dos Espíritos veio nos ensinar. Essas preciosas lições para a nossa convivência neste planeta maravilhoso, que é um berço que nos conforta, mas que também nos dá oportunidades. Vamos aproveitá-las, é o grande momento de nossas vidas, principalmente para nós brasileiros, para amarmos profundamente a todos aqueles que estão à nossa frente. Eu quero agradecer essa casa, que me deu a oportunidade de aprender Espiritismo, porque eu tinha feito palestra aqui quinta-feira, né? Mas na segunda-feira foi a primeira vez que eu assisti uma palestra espírita, sentado por aí, que você está de óculos aí, esse rapaz aí, mais ou menos por aí que eu estava, né? Com a sua idade pelo menos, e que eu aprendi o Espiritismo, e eu digo a vocês, transforma a minha vida. Não transformou porque ainda estou lutando pela transformação, mas transforma a minha vida. Eu queria agradecer a esta casa que me abrigou, né, no período de adolescência, e que me ensinou muita coisa importante para eu agora estar aqui diante de vocês falando de Espiritismo, falando do Livro dos Espíritos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.